aqui, professor Denilson, nosso programa Frequência Vale nessa noite vai falar um pouquinho sobre os desafios quando se fala praticamente de concurso público. Né? Todo ano a expectativa do ouvinte, das pessoas querendo saber, na verdade, o que pode acontecer num ano, né, que passamos político e de repente dos concursos públicos, da nova forma de entender o novo emprego. E hoje estamos com o professor Paulo César, né, do curso preparatório Maria Quitéria, que vai falar um pouquinho. Um prazer enorme, Paulo, né, pela presença, e com certeza vai ser um bate-papo gostoso. Você de casa vai ficar ciente dos concursos abertos e o que pode se preparar, como se preparar. E aí, Paulo, como é que você começou toda essa trajetória no concurso? De concurso, na verdade. Concurso, né? E vestibulares. Boa noite, Denilson. É uma honra muito grande estar aqui presente no seu programa, né? E conhecer e participar desse programa muito importante para os telespectadores aí do nosso Vale do Paraíba e do Brasil. Isso. Né? Olha só, o concurso, eu comecei essa linha de concurso, de trabalhar com vestibulares, devido a conhecer os meninos lá na cidade que eu morava, em Caçapava, eles estudando em São Paulo. Com 14 anos de idade, esse menino foi estudar em São Paulo para passar numa escola militar, né? Que é na Epicai, que daqui a pouco a gente fala também um pouquinho dela. E aí o que aconteceu? Esse menino, viajando, primeiro ele foi morar lá na cidade de Pirassununga, ele achou um outro cursinho preparatório nessa cidade de Pirassununga e foi morar sozinho, se preparando para esse concurso nacional. Né? Então, com 14 anos, morando sozinho, olha só a meta aí que a gente entende que o candidato, né, o aluno precisa ter uma meta, ter um sonho, certo? Seja qual idade for, né, que é o objetivo para ele poder conquistar a vaga dele e estudar, né, a dedicação total. Então, por aí eu comecei, vi esse menino, todo esse trabalho dele, e falei assim, poxa, vou montar um cursinho aqui em Caçapava, né? E a partir daí a gente montou a história do Maria Quitéria, tem uma homenagem, né, à heroína do Brasil, a Maria Quitéria, porque também tem uma ligação com as escolas militares, que principalmente o Exército começou lá em 2016, né, a adquirir, né, as meninas também lá em SPSEX, né, que é a Escola Preparatória de Cadeia do Deserto. Então foi um primeiro ano que as meninas puderam participar também. As mulheres já participaram das Forças Armadas, tudo, mas com cursos técnicos e superiores, mas não somente com o ensino médio. Então foi aí. Legal. Então quando começa a entender um preparatório, você viu a necessidade de estar mais próximo, não sair daqui da nossa região e ir para São Paulo para fazer um preparatório, mas aqui na nossa região ter esse preparatório, né? Esse foi o principal, o pivô de tudo isso, né? Isso, exatamente, porque estando o preparatório próximo de você, o aluno, o candidato, ele vai se dedicar mais ao estudo, vai aproveitar todo o tempo dele para estudar, e tendo o apoio também da família, da casa, né? É lógico que hoje, para o adulto, para aquele jovem que quer conquistar uma estabilidade financeira por meio de um concurso público, ele vai ter que se dedicar com o trabalho, né, com as tarefas de casa, donas de casa também estão estudando bastante e passando em concurso, né, então tem que saber ordenar, né, fazer toda essa disciplina de estudo no dia a dia. E você vê assim, Paulo, uma situação do curso não somente para a área militar, no geral, hoje. Hoje você tem a necessidade assim de abordar dentro do seu curso todas as áreas? Sim, sim. Olha, dentro do curso preparatório Maria Quitéria, nós temos desde do aluno, né, que está no 8º, 9º ano, ele precisa se preparar com um vestibulinho, que é aquela prova que ele vai fazer no 9º ano para o ensino médio. A gente tem esse preparatório, tem um preparatório também para o vestibular seriado, que é um vestibular para universidades públicas, em que o aluno faz a prova na primeira série do ensino médio, e o vestibular que todos nós conhecemos, né, o Enem, né? Sim. Então a gente tem esse preparatório também. E agora a gente está abrindo preparatório para concursos públicos, como o Banco do Brasil, que está aberto, o Ministério Público e outros. E hoje o cursinho ele prepara também, por exemplo, hoje na nossa região está tendo muita procura nas prefeituras de formação preparatória, na verdade, para a área do magistério, né? Hoje o cursinho também já está tendo essa visão assim de
preparar esses professores para Sim, as sim. provas? Olha só, o magistério é uma área, né, ser professor, é uma área muito grande e que atende todas as áreas. Qualquer profissão que você escolher, você vai precisar do professor, Certo. correto? Seja qual área. Então, o que acontece? O Estado já disse que vai fazer um concurso, né, para os professores, para a área de magistério do Estado. As prefeituras também vão tornar a fazer, né, para os professores tanto do ensino infantil, do ensino fundamental 1 e 2, né, que é aqueles pequenininhos, da primeira à quarta série, e a quinta série, ao quinto ano, né, e o fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. Então, sempre as escolas, as prefeituras vão fazer esses concursos. E, claro, esse profissional, esse professor que quer conquistar a sua vaga, precisa se preparar antes. E aí você de casa já está ciente que existe um cursinho, né, um preparatório na cidade de Taubaté, né, que abrange não somente Taubaté, Caçapava, Campos do Jordão, que é muito interessante você se preparar primeiro. Tremembé. Tremembé também. É. E aí, Paulo, você desse processo todo, você já estava na área da educação, e o que despertou em você montar esse cursinho? Você viu o rapaz indo para São Paulo, vendo com a situação toda, mas suscitou em você imediatamente, agora eu vou preparar algo para o povo da minha região, para o jovem que... Foi isso? Isso é bem interessante, Denilson, e você, telespectador, porque tanto para o profissional, Paulo César, que eu sempre trabalhei em escola particular, escolas públicas também, aqui em Taubaté e em Caçapava. Então, o interessante é de ver que esse aluno, quando ele descobre a oportunidade, já passou o tempo. Então, é difícil dele conseguir estudar, certo? Às vezes, até a gente mesmo, o adulto, o jovem que está trabalhando, quando ele vê aquela oportunidade, ele descobre, já passou o prazo, né, de inscrição, ou ele não consegue estudar, porque tem pouco tempo, 1 mês, 2 meses. Né? Então, o preparatório vem para mostrar essa oportunidade, para fazer com que esse candidato, esse aluno estude, se prepare. Esse é o nome, preparatório, preparar, sabendo que ele quer aquele objetivo, aquela vaga. Você me colocou agora essa questão, você também de casa, preparar para preparar, na verdade, né? Exato. E hoje também o curso, né, o cursinho Marie Quitéria, ele tem essa necessidade também de reforço. Hoje, por exemplo, um pai chega lá, eu tenho meu filho que passou os 2 anos da pandemia, né, sem esse apoio, não digo apoio educacional, né, sem ter essa presença do professor. E aí faltou um pouquinho na questão, né, da didática, de algumas situações assim de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, e de repente eu preciso colocar o meu filho para um reforço escolar. Hoje a Marie Quitéria oferece isso? Sim, exatamente. Esse é um detalhe importante, Denilson, que esse período que todos nós passamos, sofremos, né, tanto o aluno, a criança, como nós, adultos, e o professor, em se adaptar na nova didática, no novo formato que foi esses anos, de usar a tecnologia, a TV, as redes sociais para poder passar a aula, para passar aquele conteúdo para o aluno. Então, tanto o aluno sofreu quanto o professor. Sim, né? Os dois lados. Exatamente. Foi uma situação bem difícil. Isso, então todos sofreram com isso, e principalmente o aluno, porque ele precisa de ter aquele conteúdo para poder fazer a prova, certo? Seja o vestibulinho, seja o vestibular. Então, esse é um detalhe muito importante que nós estamos resgatando. Tanto que essa turma nossa, que é o chamado vestibulinho, nós estamos pegando um aluno de 8º ano, né, com toda aquela base de português, de matemática, com professores qualificados, né, para dar essa base para ele chegar no 9º ano, onde vão ter as provas para o ensino médio, né, seja o curso técnico, seja escolas militares, e ele conseguir ter uma boa nota. E aí tá, né? O pai fica pensando assim, o que esperar de um concurso? Isso, o pai que está pensando assim, meu filho vai terminar o 9º ano, está indo para o ensino médio, ou aquele que está terminando o 3º ano colegial, e de repente se vê de uma forma assim, preciso prestar vestibular. Ou aquele que já passou todo esse processo e vai para o concurso público. No geral, o concurso público em geral. Então, hoje temos um leque muito grande dentro de concurso a partir do 9º ano, isso, Paulo? Isso, exatamente. Inclusive, quando eu vou fazer palestra nas escolas, na sala de aula mesmo, de 9º ano até de 8º,
eu falo para eles, para os meninos, né, para os alunos, que no 9º ano já abre várias portas para o ensino médio, tá? Seja a ETEC, né, o Centro Paula Souza, para ele fazer um ensino médio aprendendo uma profissão, seja nas escolas militares, né, que é da aeronáutica e da marinha, que ele recebe um soldo, uma ajuda de custo, fazendo o ensino médio, né, é uma escola militar integral, né, então ele vai dormir, vai morar no quartel. E também tem o Senai, né, o Senai que tem a profissão também que ele vai fazer. O técnico, né? O técnico, exatamente. Então são coisas, são cursos que para você entrar precisa fazer uma prova. Então esse aluno ele precisa se preparar para fazer aquela prova. Treinar mesmo que exercício cai, qual o conteúdo e quanto tempo que ele vai ter de prova. E é interessante, Paulo, você me fala, você de casa fica na curiosidade, né? Porque quando se fala em escola militar, né, hoje, né, no governo passado, sempre colocou a formação, principalmente no Vale do Paraíba, de várias escolas civil-militar. Sim. É bem diferente dessa escola militar. Exato. Isso. Exatamente. O governo federal ele incentivou, né, essa escola cívico-militar. Em Taubaté a gente tem uma, lá no bairro São Gonçalo, né, foi uma das primeiras do estado de São Paulo, acredito. E é uma parceria entre o governo federal, o município e a parte militar, que seriam militares que vão dar o apoio naquele trabalho dentro da escola. São militares da reserva. Da reserva, exatamente. Vão dar um apoio, uma instrução para aquela escola. Mas não é uma escola militar, por isso que é cívico-militar, ou seja, a administração... A doutrina militar, mas isso, é bem civil. Isso, né? Exatamente. Vão ter os uniformes, tudo, né, preparado por esses militares da reserva, né, que são aposentados. A gente fala esse termo técnico, né, reserva, que são os aposentados, e vão ajudar na direção, na gestão, a equipe gestora, nessa condução dos trabalhos, né? sem afetar aquela questão do município. É mais né? uma questão disciplinar, né? Isso, exatamente. Regular algo dentro da educação. Sim. Mas aí dentro desse processo todo, hoje temos algumas escolas aqui no Vale do Paraíba que aborda a partir do 9º ano, isso? A Embraer, parece, né? A Embraer. Isso, sim, exatamente. O detalhe do Colégio Embraer, eu não falei dessa do vestibulinho, olha só, para você que está em casa entender, tem uns requisitos, certo? Primeiro, o que é esse Colégio Embraer? O Colégio Embraer é uma escola particular, sediada no distrito de Eugênio de Melo, né, em São José dos Campos, mantida pela fábrica Embraer de aviões. Né? Inclusive eu falo em sala de aula no 9º ano e as crianças não sabem que a Embraer faz aviões. Né? Pois é. Então a fábrica, o instituto, né, Embraer, mantém essa escola particular com a maioria de alunos vindo de escola pública, certo? Que está na escola pública para estar... tem que ter feito, um dos requisitos é ter feito todo o ensino fundamental, do 1º ano até o 9º ano, na escola pública, certo? Ele faz a provinha e tem um outro requisito que é a renda também dessa família, tá? Então tem lá um requisito que são 2, 3 salários mínimos, a renda per capita, a renda da família, tá? Para poder conquistar essa vaga. E o que tem de diferente nessa escola no Colégio Embraer? Como eu te falei, presta atenção, pai, mãe, você que está aí na sua casa. O grande diferencial é que essa escola que está em São José dos Campos, ela atende 4 municípios da nossa região. Taubaté, Caçapava, São José dos Campos e Jacareí. Então, o aluno que estudou na escola pública do 1º ano ao 9º e que tem uma renda, de acordo com o edital lá, pode fazer essa prova e conquistar a vaga. São 160 vagas, mais ou menos, tá? Para cursar o ensino médio. Nós tivemos o prazer de ter aluno aprovado e participamos lá das primeiras reuniões de recepção desse aluno, né? Na então, primeira série. O cursinho, ele além de levar o aluno à aprovação, ele acompanha esse aluno até os primeiros passos dentro da... Exatamente, dentro da escola que ele está almejando. Né? Inclusive, ajudamos também na documentação. É claro que tudo isso é do pai, né, da família, né, do pai responsável. Mas nós, enquanto cursinho, orientamos, porque vem pessoas muito simples, né, e que não têm noção dessa grandiosidade que são essas escolas, tanto a militar quanto o Colégio Embraer,
e a quantidade de documento que é pedido, né, para eles. Então a gente ajuda, a gente acaba orientando também, mas a responsabilidade é do pai e dos responsáveis. A gente acompanha, inclusive até para levar a prova também, para fazer a prova. Então, no dia da os prova. passo a passos, né? É. Isso em toda a área de preparação para o determinado curso que almeja, por exemplo. Eu tenho meu filho que precisa prestar uma prova militar. Então o cursinho ele prepara e vai até a parte final, praticamente, desse contexto todo. Exatamente. E essa parte final, inclusive, a gente tem o prazer de acompanhar. Quando eu falei desse aluno lá atrás, né, que foi numa outra cidade fazer o cursinho, hoje ele é formado piloto da aeronáutica. Então a gente teve o prazer de ir no baile de formatura dele, lá na cidade de Barbacena, né, em Minas Gerais, que é a EPICAR, Escola Preparatória de Cadete do Ar. Então você acompanha, você participa, você vibra com esse aluno. Né? No cursinho, então você consegue fazer os simulados, mostrar os simulados, de acordo com o que ele vai fazer na prova. Tá? Então ele precisa treinar a prova, certo? O tempo da duração, né? E a gente faz simulado presencialmente, para que ele treine mesmo todo o tempo a quantidade de questões que ele tem que fazer. E também a gente leva ele para fazer a prova. Tem provas que são em São Paulo. Você não acredita, Denilson, que infelizmente tem os memes, né, do Enem, daquele aluno que perde, né, o horário para chegar. Fecha o portão. Isso acontece. Isso acontece, é muito triste. Certo? É muito triste. O pessoal faz meme, mas é muito triste. Porque esse aluno passou um ano todo estudando, se preparando, seja em casa, seja no cursinho, o que for. E chega no dia, por uma infelicidade do pai, da família lá, que não encontrou o local, que se atrasou, teve um acidente, qualquer imprevisto, e ele perde aquele dia da prova. Então é mais um ano de estudo e de trabalho. Então a gente faz toda essa assessoria, né, para esses pais, para os familiares dos nossos alunos. E com relação a isso, Paulo César, com a parte, por exemplo, tivemos a pandemia, né? O cursinho ele continuou na questão híbrida. Como é que ficou essa situação? Foi difícil? E hoje temos material, hoje é adotado material para o aluno. Como é que é feito isso? Sim, nesse período de pandemia, o cursinho preparatório médico a gente sofreu muito, né? Porque a gente precisou se adaptar para o híbrido, né? Teve um período que não podia ter aulas, e então a gente fez, quando teve a abertura, porque assim, as escolas foram os primeiros a fechar, né? E os últimos a retornarem, né? Então foi muito difícil para a gente. Mas alguns dos concursos, por exemplo, a ETEC fez as provas analisando o boletim, né, de notas, né, foi adaptação. E nesse período a gente estava parado. A gente fez algumas aulas online, aproveitou do nosso material didático, né, do sistema Farias Brito, que é o material didático que nós usamos, mas a gente não conseguiu avançar muito nessa turma, devido à pandemia mesmo, o pessoal ficou muito com medo. Legal. Então vocês têm um material Faria Brito, é isso? Isso, nós usamos... E esse material já tem um nome, né? Isso, já tem um histórico desse material. Sim. Aprovação, tudo. É um material que é outro detalhe importante para o candidato, seja ele para o vestibular, né, ou para as escolas militares, ou para um concurso público, é ter material de estudo, saber que aquilo que ele está estudando vai cair na prova. Certo. E como é que ele sabe isso? Através do edital, por meio do edital, lá no conteúdo programático. Tá? Então, nesse conteúdo programático vai ter toda a relação do que vai cair. Então, hoje nós temos esse material Sistema Farias Brito, que é lá de Fortaleza, com vários anos, mais de 80 anos no mercado de vestibulares e de provas, e é o material que a gente usa para os alunos do vestibular e do vestibulinho, né? Onde tem simulados presenciais, simulados online já nessa adaptação, videoaulas gravadas, né? Para que o aluno teste todo o conhecimento dele. Isso é muito importante, viu, pai, mãe, que está em casa nos observando. É preciso testar, fazer prova, porque essas seleções são os melhores, são 50 vagas, são 100 vagas, então são as melhores notas. Então você tem que melhorar, tem que tirar uma nota. Todo momento, né? Todo momento, não tem como, a sociedade é isso. É isso mesmo.
E aí você de casa está pensando assim, poxa, mas como eu faço para chegar nesse cursinho preparatório? Quais são as provas que já estão a caminho, né, abertas? E aí, Paulo, como é que é todo esse processo? Como chegar lá no Maria Quitéria? Quais são os cursos que estão? Olha só, no Maria Quitéria nós temos um grande parceiro aqui em Taubaté, que é o Colégio Basic, tá? Que fica ali no bairro da Estiva. Então, nossos cursinhos funcionam lá à noite, para que o aluno que estuda no integral, estuda de manhã e estuda à tarde, ele possa frequentar, seja ele no 9º ano, no 8º ou no ensino médio. Então, a gente utiliza esse espaço do Colégio Basic, nosso parceiro, que usa o mesmo material também desde o infantil, né, o sistema Farias Brito, desde o infantil, o ensino fundamental e o médio, e nós usamos no pré-vestibular. Então, você, pai e mãe que está em casa, acesse pelas redes sociais, é o nosso contato, nosso celular, e nós temos turmas abertas, como eu já falei, do vestibulinho, tá, que são alunos de 8º, 9º ano. E um detalhe importante, que não é falado aqui na região, Denilson, você, pai e mãe, que é o vestibular seriado. Eu falei no início do programa, o vestibular seriado, o que é? Existem algumas universidades do nosso Brasil que eles fazem uma prova em que o aluno que está na primeira série do ensino médio faz essa prova já no final do ano, desse ano agora, 2023, certo? No ano que vem, quando ele estiver na segunda série do ensino médio, ele faz novamente uma prova. E no 3º ano, na 3ª série, ele faz ou o Enem ou uma prova também, que dependendo da universidade. A pontuação. Acumula a pontuação, faz uma média dessas 3 provas. A vantagem é que se ele vai fazer a prova agora, nesse final de ano, o conteúdo está fresquinho na cabeça, certo? No final do ano que vem, né, na segunda série, está tudo fresquinho na cabeça. E no 3º ano, ele só vai fazer aquilo lá. E aí o que acontece? Essa universidade, a Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade de Lavras, Federal de Lavras, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Ponta Grossa e mais outras, de Brasília também, Universidade de Brasília, você que está nos ouvindo aí no Brasil, a Universidade de Brasília também tem esse vestibular seriado. Algumas mudam de nome, mas a base é essa, vestibular seriado. A universidade faz uma média dessas 3 provas, certo? E aí lá na 3ª série que o aluno escolhe o curso que ele quer fazer, entendeu? E vai e entra na universidade. Olha só que tranquilidade. Mas é o quê? É visão de futuro. 3 anos se preparando, né, estudando. Ele está estudando o conteúdo dele mesmo, né, do ensino médio. Então ele aproveita isso e entra na universidade. E uma coisa interessante também, né, Paulo? Todo ano tem prova militar, né? E vocês preparam esse aluno Sim. também para a prova militar. E você tem um material aqui para mostrar? Mostra para o pessoal de casa, né? Porque, claro, na verdade, é uma... Sim. Né? Temos um material, tem um material... Isso, é de alta qualidade, né? Esse aqui é o material do sistema Farias Brito, que é o que nós usamos, aí tá pegando o reflexo. O reflexo, né? Então, o sistema Farias Brito, você pode buscar ali, ó, são 4 apostilhas desse tamanho. O pai e a mãe chegam e dizem, nossa, professor, mas tudo isso? Pois é, os professores vão passando, né? Professores de alta qualidade, vão revendo todo esse conteúdo e fazendo o simulado presencial. Nas escolas militares, todo ano tem várias vagas, e a grande vantagem, pai e mãe, é que você pode, o aluno, o seu filho, sua filha de 14 anos de idade, dependendo da escola, até 22, 24 anos, pode fazer as escolas militares. E a grande vantagem é que durante o período de estudo já recebe um auxílio. Sim. Ou seja, ele está estudando, fazendo um curso por 4 anos ou 3 anos, que é no caso a EPICAR, né, o ensino médio e o colégio naval, que esse ano é o 2º ano que está abrindo para as meninas, e recebe ali R$ 1.200. Né? Já está no edital esse documento. E tem tratamento médico, odontológico, alimentação, fardamento e toda essa assessoria. E vocês preparam também para toda a área militar, né? A Polícia Militar, soldado da PM, Barro Branco. Sim. São o Barro Branco oficiais, né, da PM, tá? A SpaceX, o oficial do Exército, a AFA, né, o tenente, né, da Aeronáutica. E o detalhe é que se você já sabe o salário desses militares, né, desse cargo que você vai ocupar. Então, um menino hoje de 15 anos está recebendo, estudando, R$ 1.200. Ele já é um militar e já conta para a aposentadoria, certo? Depois dele formado como sargento, o salário dele é R$ 4.000. Ou quando formado como oficial, tá? É um salário inicial de R$ 7.000.
Então, cada prova, né, tem a sua, Sim, o seu requisito. Benefícios, né? O seu requisito e benefícios. Então, vale a pena se preparar, sabendo, né, que você tem isso daí lá, e se preparar e conquistar a sua vaga. E, por exemplo, uma pessoa que esteja preparando assim, está em Taubaté e quer fazer o cursinho, chegar lá no BASE, que tem lá toda a orientação para fazer a inscrição. Sim. Tanto o pessoal do Basic e a gente, anota aí, pai e mãe de casa, o nosso telefone. Posso colocar o telefone? Pode passar. Então, é o 99759-7268. Vou repetir. 99759-7268. Então você manda um zap aí pra gente, tá? Tanto eu quanto a Sandra vai responder para vocês. A gente vai falar de todos esses concursos. Nós estamos abrindo também para os concursos públicos. Por exemplo, o Ministério Público, olha só, você, pai, mãe, de casa. O Ministério Público abriu inscrição agora, esse ano, infelizmente já fechou, mas vou mostrar para você as oportunidades que estão aí. Então, o Ministério Público é aquele que você trabalha como um cargo de oficial, de promotoria, junto com o juiz ali, com a documentação toda. Exige apenas um ensino médio, certo? A prova são 5 matérias, né, do direito, né, direito constitucional, administrativo, português, matemática e informática. E mesmo esse conteúdo do direito é muito reduzido. Né? Então, para quem está começando, e o requisito, o ensino médio. Então, para quem está começando a estudar para concurso, esse é o concurso ideal. E com o salário inicial de R$ 7.500. Tá? Então, tem várias dessas oportunidades aí. Manda mensagem para a gente lá, vou repetir o número, 99759-7268, e a gente vai informando para vocês. Lógico que você vai escolher. E aula toda noite, como é que é? A aula... No final de semana, alguma coisa, como é que é? Olha só, tem gente que pede aula no final de semana pra gente, mas não dá, porque é muito conteúdo. Né? Então a aula é de segunda a sexta-feira, tá? Das 19 às 21h50. Legal. Tá? E aí, com certeza, você aí de casa adorou o nosso bate-papo hoje, falando simplesmente de concurso público. Oportunidade. E o Frequência Vale é analisar dessa forma. A frequência no horizontal, no olhar do outro e olhar praticamente que eu possa estar somando. Vivemos num mundo de construção. E construir é muito bom. Hoje falamos um pouquinho sobre concurso público com o professor Paulo César, né, do cursinho Maria Quitéria, que abrange toda essa parte de concurso público. Então, vai visitar. Pai, mãe, poxa, meu filho vai prestar prova. Temos aí um cursinho que vai preparar o seu filho para um futuro melhor. Tenha certeza disso. E Frequência Vale se encerra, né, nesse momento, nessa semana abençoada, você de casa, que vai ser muito bacana, né? Acredite sempre, acredite do potencial de cada um. É acreditar sempre. E hoje falamos disso. Acreditar através do quê? De uma preparação. Para acreditar, analisar e preparar. Paulo, muito obrigado. Obrigado mesmo, né? Se quiser deixar um recado lá para o pessoal ouvinte de casa, nesse minutinho finalzinho aí. Tá certo. Eu agradeço, Denilson, o convite e estar conversando aí com seus telespectadores, né? É isso mesmo que você falou. Acredite no seu sonho, acredite no seu objetivo, se prepare e conquiste a sua vaga. Tá certo, Paulo. Valeu, meu irmão. Beleza. Obrigado, Denilson. Tá? E vamos somar. Um beijo, Frequência Vale, continua. Até mais.